Ok, hoje é o primeiro dia do verão de 2015, 2016 e é dia 22 de dezembro, portanto, né? É uma terça-feira e agora é 5 horas da tarde, 17 horas. Estou fazendo esse vídeo, né? O vídeo sobre a lição número 3, a rebelião global e os patriarcas, né? Alguns dos patriarcas, aliás, os patriarcas mesmo, tá certo? Vamos orar então para nosso estudo? Santíssimo e poderoso Deus, queremos mais uma vez que Tu nos assistas, como todas as vezes anteriores, e que possamos fazer aqui um bom trabalho. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Bom, eu vou iniciar aqui já lendo o verso de Gênesis 28, versículo 15, né? Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Era Deus falando com Jacó, né? Jacó, nesse momento, estava fugindo de sua casa. E Deus disse, tá bom, você vai ter que fugir, mas eu vou estar com você. E eu vou trazer você de volta. Gente, isso levou 20 anos. Mas aconteceu, ele voltou. Voltou uma multidão de gente, né? Empregados, muito gado, né? Etc. Muitos filhos, né? 2 mulheres, 2 concubinas e assim por diante. Bom, meus amigos, eu estou aqui, tem um pouco de vento, né? Então eu já sou facilmente despenteável, né? Hoje então vai ser mais ainda. Mas eu quero iniciar relembrando a história de Adão e Eva, né? Lá no início. Ali em Gênesis 3, Satanás disse que eles conheceriam o bem e o mal. Então agora eu quero relembrar aqui essa parte. Qual é que foi ao longo da história o benefício em conhecer o mal, né? Por exemplo, hoje, o que produz o conhecimento do mal? Muitas coisas, né? Inclusive, o conhecimento do mal é um forte item da economia dos países. Por exemplo, a fabricação de armas, de aviões de guerra, de tanques de guerra, de navios de guerra, né, de bombas, de metralhadoras, etc. Isso faz parte da economia, né? Isso gera emprego, isso gera renda. As pessoas vivem disso. Isso quando é utilizado, se espera que seja fabricado e nunca seja utilizado, mas quando é utilizado destrói, aí tem que reconstruir tudo de novo, né? Então, o conhecimento do mal gerou o que hoje se pode dizer parte da economia do sistema de vida aqui na Terra, né? Mas tem muitas outras coisas. O conhecimento do mal, por exemplo, gerou uma indústria gigantesca de fabricação de alimentos que não são saudáveis. Isso é conhecimento do mal, né? Mas alimentos que dão dinheiro, né? Alimentos que geram muito emprego, que geram aumento do PIB, que geram renda, geram receita, geram impostos, etc. Bom, conhecimento do mal também fabrica coisas que nós consideramos ilícitas, se bem que entendo que esse alimento que acabei de falar também deveria ser ilícito. Por exemplo, crack, outras drogas, né? LSD, etc. E tal, tantas e tantas drogas, né? O conhecimento do mal também gera vídeos, filmes violentos, né? Cassinos, outros tipos de jogos, etc. Isso é o conhecimento do mal. Estamos aqui. Eu não sei dizer, não tenho como calcular, eu acho que ninguém calculou, nem o economista fez esse cálculo, de qual é o percentual da economia do planeta que é movido pelo conhecimento do mal, né? Mas eu desconfio que seja mais de 50%. Então isso quer dizer o seguinte, é um percentual bem alto do qual dependem todos os habitantes do planeta para sobreviver, que vem do conhecimento do mal. E quer dizer mais uma coisa, que se não fosse assim, todo esse pessoal estaria empenhado em produzir coisas boas. Não estariam sem emprego. Não. Que, sem dúvida, sobraria atividade humana para fabricar o bem, né? Fabricar coisas boas, coisas construtivas.
Então esse é o grande o resultado do conhecimento do mal, que Eva ficou tão curiosa para saber qual é. Né? O conhecimento do bem ele já tinha, que basicamente está sobre a lei de Deus, amar uns aos outros e se deliciar de tudo aquilo que Deus produziu, se relacionar bem, serem felizes, né? Terem saúde, terem vida eterna. Isso fazia parte do conhecimento do bem. Bom, então, e aí o princípio do conhecimento do bem é o amor, né? Por esse princípio Deus governa, por esse princípio Deus cria todas as coisas, por esse princípio um homem e uma mulher geram nova vida. Deveria ser assim, pelo menos hoje já não é mais bem assim em muitos casos. Por esse princípio nós nos relacionamos, por esse princípio as nações deviam se relacionar, por esse princípio devia haver só uma igreja, né? Por esse princípio as pessoas deveriam viver bem umas com as outras, mesmo em meio ao pecado, né? Então nós vamos aqui adiante agora, tendo feito essa introdução, porque nós vamos usá-la ao longo das nossas exposições. Então o primeiro estudo aqui é sobre Caim e Abel. Caim e Abel já retratam problemas na família, já retratam falta de amor. Olha o vento forte aqui. Já retratam uma decepção por parte de Adão e Eva. Porque vejam bem, a grande expectativa desse casal era o nascimento de Jesus Cristo. Eles tinham recebido essa promessa. Jesus Cristo nasceria, não é? E eles pensavam assim, a senhora White explica isso, eles pensavam assim, bom, nasceu Caim, deve ser o Salvador. Não era o Salvador. Era um traiçoeiro filho que iria matar o seu irmão mais novo, Abel, né? Então a expectativa de ser um Salvador foi frustrada. Nasceu um assassino, né? Nasceu um assassino. Que tristeza! Esse Caim queria elaborar algo que hoje as pessoas, a maioria das pessoas, acha que pode fazer. Ele queria adorar do seu jeito, da sua maneira. Hoje as pessoas querem cantar, querem louvar, querem orar, querem pregar, querem viver, querem fazer todas as coisas à sua maneira. Isso é um problema no mundo, isso é um problema inclusive dentro da nossa igreja, né? Eu sei como devo fazer, é assim que pensava Abel. E chegou a tal ponto de perseguir o seu irmão e matar o seu irmão. Isso aconteceu ao longo da história, principalmente na Idade Média, quando os que estavam errados perseguiam os que se mantinham fiéis a Deus. Tal coisa vai acontecer de novo, e vai acontecer, e infelizmente está previsto, vai acontecer dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por isso nós não podemos condenar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não, não é isso. Muitos acham que eu falo duro contra a igreja, mas não falo nunca duro contra a igreja. Bem pelo contrário, eu defendo a igreja. O que eu estou dizendo agora aqui é que por ser esta a igreja verdadeira, por ser esta a igreja que contém a verdade, que segue a Bíblia inteira, que contém que possui as últimas profecias, que conhece o final da história, que teve a revelação profética, por ser esta a igreja verdadeira, ela é combatida de fora e de dentro. Ela vai ser muito combatida por meio de pessoas que não seguem a legalidade, que não seguem as leis, que pensam do seu jeito, como foi Caim, né? Caim pensava do seu jeito. Eu faço como eu quero. Inclusive eu faço como eu quero o cerimonial do sacrifício, que ele já achava que não precisava ser um animal, e sim que tinha que ser a melhor coisa que ele estava colhendo. A ideia dele, de um certo sentido, e do ponto de vista humano, até foi boa. Não, eu vou trazer o meu melhor cereal para ofertar a Deus. Mas não foi assim que Deus pediu. Hoje a ideia de muitos também pode ser boa. Não, eu vou cantar o meu melhor hino. Eu vou bater a minha melhor bateria. Eu vou fazer o meu melhor no uso do batuque da bateria dentro da igreja. Mas não é isso que Deus quer. Tinha que se ler Ellen White a esse respeito. Mas enfim, quando eu quero barulho, Ellen White não manda nada. Quando eu quero isso, quando eu quero aquilo, assim como Caim. Quando Caim quis, não adiantou nenhum dos conhecimentos que Deus tinha passado para Adão e Eva, que eles usaram para ensinar Caim. Não valeu nada. Ele fez como ele queria. Bom, a partir de Caim,
o conhecimento do mal foi se reproduzindo cada vez mais e o conhecimento do mal se tornou um gigantesco conhecimento. E aquela geração lá de antes do dilúvio era tão degenerada, tão má, tão corrompida, que tinha que ser destruída. E das milhões de pessoas, porque o dilúvio levou 1630 anos, por aí 1630 e poucos anos, de Adão, desde o pecado, até acontecer o dilúvio. Então havia milhões de pessoas, dessa multidão, 8 ainda se conservaram obedecendo o conhecimento do bem. Todas as demais tiveram que se afogar e virar coisas que hoje as pessoas ficam escavando por aí, né? Então a corrupção daqueles dias só foi de novo alcançado, só está sendo de novo alcançado em nossos dias. Em alguns lugares foi alcançada antes de nós, por exemplo, Sodoma e Gomorra, né? Ou, por exemplo, Herculano e Pompeia. Mas Deus deu um jeito nessas coisas pontualmente, né? Ou seja, naquele local, deu um jeito nisso. Isso aconteceu algumas vezes na história. Mas o dilúvio foi dramático, trágico. Nós estamos sentindo os efeitos do dilúvio ainda hoje, né? Os terremotos vêm da onde? Os vulcões vêm da onde? Naquela época, onde Deus iria tirar toda essa água para cobrir toda a terra, todo o globo da terra. Não foi só naquela região lá, porque existem vestígios do dilúvio em toda a terra, e a Bíblia diz que foi em toda a terra. De onde que Deus ia tirar? Ia tirar do espaço, da onde? Essa água saiu do interior da terra. Tem muita água no interior da terra. Ela saiu. O Senhor vai dizer que jorrava a água com tal ímpeto que arrancava grandes pedaços de rochas e atirava para o alto. É como se Deus estivesse espremendo a terra para que ela expelisse a sua água. E cobriu. Então choveu, se formaram nuvens, mas não tinha como ter tanta nuvem. E também veio água do interior. E essa água foi para onde? Foi para o espaço. Quando essa água saiu, a terra encolheu, obviamente. Quando enxugou a terra, ela voltou para dentro, a terra se expandiu de novo. Rachou a terra, né? Racharam os ossos da terra, como a senhora White chama, né? Ossos da terra, as rochas. Racharam, formaram-se as placas tectônicas. E hoje nós estamos sofrendo com terremotos, mas aqui no Brasil não, né? Mas em muitos lugares, terremotos. Muitos lugares, vulcões, né? Lavas sendo expelidas, ilhas se formando por causa disso, etc. Tsunamis acontecendo, e tudo isso acontecendo em razão do quê? Da maldade dos antediluvianos que tiveram que ser destruídos de alguma maneira, né? E Deus usou dilúvio. Sim, porque se ele tivesse usado o fogo, seria pior, né? Aí seria bem pior. Então, pelo dilúvio, não foi difícil Deus preservar 8 pessoas e os animais. Então, constrói uma arca, essa arca vai flutuar, eu vou cuidar dela, ela não vai afundar, etc. E esses 8 saíram, os animais saíram, repovoaram a terra, né? Pelo dilúvio não ficaria semente nem nada, Deus teria que criar do zero tudo aqui de novo. Então, o fogo, pelo fogo, né? Pelo fogo Deus teria que criar do zero. Não sobraria nem semente, nem coisa nenhuma. E teria que tirar os seres humanos não sei para onde. Quem sabe deixar na lua, ou sei lá o quê. Das soluções que havia, ele usou a menos complicada. E depois ele disse, olha, agora não vai ter mais dilúvio. Vocês dêem uma olhada no arco-íris? Sim, porque depois do dilúvio passou a chover regularmente, né? Então, os primeiros seres depois do dilúvio que viam, ainda podiam ver os sinais do dilúvio com melhor nitidez do que nós hoje, eles ficavam com medo, olhavam trovões, relâmpagos, nuvens se formando, etc. Então, quando vocês virem o arco-íris, lembrem-se que eu prometi que não mais a terra vai ser destruída desta maneira. A próxima maneira vai ser pelo fogo. Mas aí é para reformar toda a terra, né? Purificar toda a terra, essa é a palavra melhor, né? Bom, depois nós estamos aqui o nosso estudo sobre Abraão. Abraão, as promessas de Abraão, né? Aos 75 anos, então a Ellen White tinha 66, ela era 9 anos mais nova, né, que Abraão. Recebeu a promessa que iria ter um filho, mas com 66 anos, a esposa dele, Sara, nem tinha mais condições de ter filhos, e além disso ela era estéril, né? Mas veio a promessa, e passou o tempo.
10 anos depois, nova promessa. Abraão estava com 85 anos, né? E Sara com 76, por aí, mais ou menos. Imagina, você vai ter filho nessa época, né? Sara já sempre foi estéril e já fazia tempo que não tinha mais condições. Bom, Abraão com 99 anos, de novo a promessa, 25 anos depois, a gente passaram-se 2 décadas e meia e nada do filho, e vem a promessa de novo. Isso parece brincadeira, né? 99 anos e Sara com 90 anos, por aí, né? Isso parece brincadeira. Mas era o filho aguardado. Deus tinha dito, não, de você eu vou fazer uma grande nação, pelo teu filho vai ser a grande nação, né? Era o filho aguardado. Aí Sara pensando, eu estou com 90 anos, que é isso, eu sou estéril. E faz tempo que eu não tenho condições de ter filho, não tem nem como. Deus disse assim, para mim não existe, para Deus não existem impossíveis, né? Não tem como haver impossível, não existe o impossível. Sim, sim, para Deus não existe o impossível. Temos várias histórias na Bíblia que demonstram isso. Por exemplo, os 3 companheiros de Daniel sendo jogados dentro do fogo, da fornalha ardente. Não tem como saírem vivos de lá. Saíram vivos de lá. E tiveram a grande experiência de passear dentro do fogo. Nunca tive uma experiência dessas. Né? Que tal? Ontem de tarde eu estava assistindo o incêndio lá em São Paulo, né? Na estação da Sé, no museu. Né? Eu já estive lá, etc. E aquele fogaréu. E aí o bombeiro estava explicando que ali quantos 1000 graus de temperatura deve estar lá dentro. E aí eu fiquei imaginando, que tal passeando lá dentro, no fogo, né? E um bombeiro inclusive morreu, né? Sufocado pela fumaça, morreu um pouco depois, mas infelizmente morreu. E aqueles 3, para Deus não existe impossível. E Deus, Sara riu aqui. Eu disse, por que você está rindo? Opa, eu não rio, sim, tu está rindo. Não existe impossível para Deus. E nasceu Isaac, em menos de 1 ano. Dentro daquele ano nasceu Isaac. Bom, depois que Isaac tinha nascido, era só felicidade, só alegria. Bom, temos aqui o filho da promessa, etc. Assim como foi na vida de Jesus. Era só alegria, só felicidade. Jesus fazendo milagres, Jesus ensinando, aqueles 3 anos e meio. Jesus curando muitas pessoas, milhares de pessoas. Temos alguns poucos relatos na Bíblia, mas foram centenas, não, milhares de curas, né? Infelizmente Jesus foi morto. Infelizmente Deus disse para Abraão, vai lá, sacrifica teu filho. Como é que é? Sim, sacrifica o teu filho. Aqui que Abraão se tornou pai da fé. Antes Abraão já cria em Deus, mas titubeante. Agora Abraão não duvidou e foi. Abraão tinha certeza que de alguma maneira Deus iria resolver essa situação. Abraão pensava assim, bom, eu vou matar meu filho, certo? Mas Deus vai ressuscitar ele. Abraão não chegou a matar o seu filho. Na última hora, o anjo interveio e apareceu o substituto, que era Jesus Cristo, naquele caso ali simbolizado por um cordeiro, né? E vamos agora para Jacó e Esaú. Essa história essa uma das histórias que mais me toca, esses 2 irmãos. De novo problemas na família, né? Assim como Caim e Abel, né? De novo problemas na família. Favoritismos, não sei como é que eram os pais de Caim, os pais de Abel, se tinha um favorito ou outro não, mas enfim. Aqui Jacó, que nasceu um pouquinho depois, era obediente a Deus, era homem simples, etc. E Caim se tornou um caçador. Caçador mais ou menos à semelhança de Nimrod. Naqueles tempos os caçadores eram muito respeitados, porque a sociedade dependia muito dos caçadores. Os caçadores protegiam as vilas, etc. Eles eram competentes, eles eram armados, sabiam usar arma e tinham coragem. Então quando vinha um leão, vinha um leopardo, algum bicho, alguma coisa assim, eu chamava o caçador ligeiro, né? E ele tinha o seu grupo lá e eles iam caçar o animal e enfrentavam a fera. Os caçadores, eles eram os protetores daqueles tempos, né? Eles eram orgulhosos, né?
seu poder, da sua coragem. Mas em geral os caçadores não eram fiéis a Deus. Eles eram independentes de Deus. Bom, um dia desses, Caim volta. Esaú volta. Estava com fome e negociou a sua primogenitura. O que eu quero com a primogenitura se eu estou morrendo de fome? Imagina se estava morrendo de fome. Imagina. Bom, mas ele tinha sua maneira de pensar. E aí, outro dia, mais tarde, o pai deles, né, Isaac, já estava se sentindo velho e resolveu ficar de cama. Né? Se deitou lá e ficou lá de cama, etc. No fim, ele viveu mais tempo que a sua própria mulher, que ainda andava para lá e para cá. Né? E a esposa de Caim, eu estou fazendo uma confusão aqui. A esposa de Isaac, né, ela percebeu, ela gostava mais de Jacó. Né? Rebeca gostava mais de Jacó. E não, mas Jacó tem que receber bens da primogenitura, vamos fazer. Deus já tinha prometido, né? Lembram? Está lá na Bíblia. Deus já tinha dito, né? Quem iria receber essa primogenitura, Deus já tinha dado a entender. Então não precisa se envolver. Se Deus disse, deixa que Deus faça do jeito que quiser, porque Ele vai fazer. Né? Não precisa se preocupar, não precisa ajudar Deus a ser Deus. Né? Então, Deus é Deus. E Deus é infinito, então não precisa se preocupar. É como o próprio Abraão estava querendo ajudar Deus a ser Deus, né? Gerando Ismael. Estavam também querendo resolver o problema que achavam que Deus não tinha como resolver. E finalmente Deus disse para eles, não, para mim não tem coisa impossível, eu posso fazer qualquer coisa. Aliás, então é o seguinte, quem pode criar do nada, criar o universo do nada, criar vida, etc. Tal, tem algum limite? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, então acabaram de enganar o seu velho Isaac, e quando Esaú descobriu isso, tá bom, tu me fez essa sacanagem, né? É só nosso pai morrer que eu vou te matar também. Ele não disse para Jacó isso, mas Rebeca descobriu e Esaú, por aqui, se mandou. Esaú era um enganador. Chegou na casa de Labão, que era o irmão de Rebeca, né? Chegou lá, foi hospedado lá, etc. E gostou de uma das filhas de Labão. E falou com Labão, eu gosto da sua filha, etc. Tá bom, então, te dou minha filha. Né? Raquel, né? Te dou minha filha. Mas você tem que trabalhar 7 anos para mim. Então, lá estava Jacó já sendo ludibriado. Mas Jacó amava tanto Raquel. Eu trabalho. Aqueles 7 anos passaram voando. Aí no dia do casamento, foi mais uma ludibriação, enganaram ele. Quando ele viu, tinha casado com Lia. Ele não gostava de Lia. Lia não era aquela coisa de beleza. Era Raquel que ele queria. Ele se encantou por Raquel, então tem todo direito. Não, mas aqui não é assim. Labão não disse antes, né? Mas agora disse, né? Depois que já tinha enganado ele. Aí vem com aquela história, né? E aí, tá bom, então vou trabalhar mais 7 anos. Eu trabalhei esses 7 anos pensando que era por Raquel, no fim foi por Lia. Agora tem que trabalhar mais 7 anos. Aí, uma semana depois, recebeu também Lia e já, quando viu, estava casado com 4 mulheres. Tinha 2 esposas e 2 concubinas, 4. Né? Tudo errado. Tudo enganação. Jacó enganava, mas também era enganado. Essa é a vida. É assim que funciona. Né? E daí, no fim, ele acabou trabalhando 20 anos lá. E sempre sendo enganado. 10 vezes o salário dele foi mudado naqueles 6 anos em que ele trabalhava para ele. Né? Porém, Deus estava com ele. E ele enriqueceu. Aí, Jacó resolveu, agora eu vou voltar para casa. Aí Deus também disse para ele, volta para casa que eu serei contigo. Né? E ele resolveu fugir. Mas se Deus disse serei contigo, tem que fugir. Bom, aí Labão, que os filhos de Labão já estavam bravos com Jacó, porque Jacó só enriquecia, os filhos está roubando o nosso pai, etc. E tal, encheu a cabeça do pai deles, etc. E Labão também já não estava mais vendo com bons olhos as suas filhas, já nem via mais como sendo suas filhas. Enfim, o clima estava ruim lá. Olha o resultado que dá quando a gente engana os outros, né? A gente também cria problemas para a gente, né?
Jacó foi embora e no fim Labão veio atrás dele com vamos brigar, não, que é isso, tá fugindo de cá. Deus deu um sonho para Labão e Labão fizeram as pazes e foram embora. E agora estão indo e de repente vem Esaú. E Jacó fica sabendo, Esaú vem com um pequeno exército de 400 homens, mas não é um exército muito grande, não chega nem a ser um exército. Mas o que eram as forças de Jacó contra esses 400 homens? 400 mercenários, pagos para matar, pagos para guerra. E lembre do seguinte, naqueles tempos havia muito essa coisa de mercenário, né? Hoje não tem mais tanto, mas naqueles tempos eram pessoas que guerreavam para ganhar dinheiro. Ganhavam por uns salários, ganhavam um plus, aliás um salário lá para guerrear, e depois de derrotar o inimigo, tomavam para si o despojo, etc. Então era muito interessante ser mercenário. Se ganhava muito dinheiro, se enriquecia desse jeito. E souberam, mas Jacó vem vindo e Jacó está assim de dinheiro. Tem animais, tem tudo lá com ele. Deve ter ouro, etc. Deve ter, enfim, riquezas e mais riquezas. Vamos lá guerrear com ele, vamos acabar com ele e a gente já fica rico também, né? Esse era o pensamento dos mercenários. Esses 400 vinham que vinham, né? E Jacó sabia disso. Jacó percebeu, agora é o meu fim. Mas, gente, Deus não tinha dito para Jacó, eu serei contigo. Como a fé falha, né? Como a gente falta fé, né? Eu sou pior que Jacó ainda, né? Tenho menos fé que ele, né? E daí, na noite da véspera do encontro com Esaú, Jacó estava tão atordoado, tão com medo, que ele foi orar, passou a noite orando. Queria passar a noite orando, mas não passou a noite orando. Encontrou um sujeito desconhecido. Pensou, opa, já chegou um dos 400 e se botou a lutar, né? Quem era ele? Mas enfim, lutou até amanhecer. E quando estava amanhecendo, aquele que ele pensava que era inimigo era o Senhor Jesus Cristo. Ele atingiu Jacó entre a coxa e o seu corpo e machucou ele fortemente, de tal maneira que não podia caminhar direito, tinha que mancar. Bom, agora, manco, ele enfrentaria os 400 do seu irmão Esaú. Manco. Como é que ia lutar? Manco. Me digam. Nem correr não podia. Nem correr atrás de alguém que ele nunca faria isso, não tinha nem como. Mas nem fugir não podia. Teria que se sujeitar. Agora sim, ele estava na pior. E na pior, Deus o transformou. Quando ele estava 100% dependente de outro, Deus o transformou e disse, tu não vai mais se chamar Jacó. Jacó é enganador. Jacó, teu nome virou enganador. Né? Porque tu era muito enganador, então quer chamar alguém de enganador, chama de Jacó. Agora teu nome vai chamar Israel, né? Israel, outro nome, né? Então, e Deus tinha tomado as providências durante aquela luta, enquanto ele estava lutando com Deus, Senhor Jesus Cristo. Este mandou um sonho para Esaú, e Esaú não era mais para lutar com Jacó, né? E daí amanheceu, de manhã, os soldados lá, bom, tá bom, é hoje então que nós vamos enfrentar. Não vai ter enfrentamento nenhum. Nós vamos protegê-lo. Nós vamos lá, nós vamos fazer as pazes, nós vamos protegê-lo. Opa, mas nós viemos aqui para lutar, nós queremos dinheiro. Não, senhor, não vai ter dinheiro mais. E pelo visto, Esaú tinha autoridade e eles obedeceram Esaú. Eles queriam lutar, mas não lutaram. Quando se encontraram, que coisa bonita, eu gosto de ver essa história. Quando se encontraram, se abraçaram e choraram. E Esaú disse assim, deixa que eu vá contigo para te proteger. Quem veio para destruir, propõe proteção. Aí Jacó disse, não precisa, minha turma anda devagar, mas então deixa que esses meus 400 homens caminhem com eles para proteger vocês. Ah, não precisa. Que coisa impressionante. Deixemos Deus agir. E aqui por fim vem a história de José. A história de José, vamos ter que encurtar um pouco aqui, porque senão vai ficar tudo muito longo, né? José, outra vez problemas em família, né? O que está faltando? Aquele conhecimento do mal não serviu para nada, né? Um dos conhecimentos do mal é a ambição, outro é o orgulho, né? Outro é o desejo de vingança, né? Dor de cotovelo, essas coisas assim. E aqui os irmãos de José queria ser grande coisa também, né? José era um bom filho, mas queria ser grande coisa, seus sonhos, tive um sonho que
E eles interpretaram, você está querendo dizer que nós vamos se ajoelhar diante de ti, tu vai ver uma coisa, né? E o ser humano achou a solução do ser humano, nós vamos matar ele, então nós vamos ver como é que vão ajoelhar. Na última hora não mataram, porque Deus estava dirigindo, tá bom, vocês querem matar, vocês não vão matar. Venderam ele, tá bom, nós livramos dele. Eu quero ver agora aqueles sonhos, vamos ver aqueles sonhos se transformar em realidade. Você está lá como escravo, vamos se ajoelhar diante de um escravo, isso nunca vai acontecer. Agora virou escravo, tá bom, nós vingamos, nós também não somos tão burros assim, né? Ele quis se meter conosco, mas viu com quem se meteu, né? Passou o tempo, José foi vendido mais ou menos com 17 anos, com 30 por aí, 30, pouco não me lembro bem. Virou governador do Egito, né? E veio a fome. Então provavelmente José devia ter uns 37 anos quando veio a fome. Então depois dos 37 anos, passaram-se mais de 20 anos, né? 20 anos. Veio a fome, a seca, a fome com a seca. E inclusive seca lá em Canaã, onde estavam Jacó e seus filhos, os outros filhos, menos José, né? Estavam lá e a coisa apertou. E descobriram que lá no Egito tinha mantimento para vender. Foram lá comprar. Mas vamos encurtar a história. Quem que era o homem que estava vendendo alimento? Aquele José, aquele escravo, né? Eles vieram, se curvaram diante daquele escravo governador. Eles o venderam como escravo, agora se reencontraram. Ele não era escravo, era governador. Era o segundo homem mais poderoso do Egito. E o Egito era a nação mais poderosa do mundo naquela época, portanto ele era o segundo homem mais poderoso do planeta naqueles dias. Não é? Como a vida muda quando Deus dirige, quando somos fiéis a Ele. José podia ter se vingado, podia ter aproveitado a esposa de Potifar, ninguém ia ver. Nunca seria governador. Podia ter se vingado do copeiro, que não falou nada, né, etc. Depois, podia ter se vingado depois dos seus irmãos. Tá, vocês me venderam, né? Tá bom, agora vocês estão precisando, né? Tá bom. Ele podia até nem ter matado eles. Podia ter humilhado eles. Nunca fez, não fez isso. Reuniu toda a família de novo. Trouxe seu pai de volta. Trouxe toda a família para lá. Ele amparou a família, né? Amparou aqueles 70. E os trouxe para o Egito. E os protegeu no Egito. Esse era José. José não era vingativo. José era como Jesus, né? Jacó era quase como Jesus, né? Jacó se tornou depois como Jesus. Abraão era como Jesus. Isaac, Abel, né? Pessoas queridas, pessoas fiéis. Todas essas pessoas eram falhas, cometeram falhas, todos eles. Somos seres humanos. Mas venceram. E Jesus foi o grande vencedor para perdoar as falhas dessas pessoas, as minhas e as tuas também. Ó Santíssimo e poderoso Deus, Jesus está prestes a voltar. Guia-nos, assim como guiaste esses grandes personagens, esses grandes homens e mulheres que foram salvos. Guia-nos também para que nós sejamos salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.